custo de emprego e despesa básica públicas mínimo atual a DIEESE. E nós vamos fazer contato com a economista, coordenadora da pesquisa de emprego e desemprego do DIEESE, Lúcia Garcia. Bom dia, Lúcia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Lúcia, os números de uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Paraná estimam em 1,5 milhão de pessoas no mercado de trabalho das plataformas digitais, isso por volta de agosto de 2021 no Brasil, o que corresponde a cerca de 1,6% dos trabalhadores do país. O estudo indicou ainda que esse número está em expansão, facilitada pela pandemia da Covid-19 e também pela recessão econômica. Quais são os impactos que esse tipo de emprego, né, dos trabalhadores de aplicativo acaba tendo no mercado de trabalho como um todo, Lúcia? Então, Glauco, na verdade, nós do DIEESE estimamos que esse número seja maior, né? Que nós tenhamos até 4,5% da população ocupada no Brasil no modo cybercoordenado, ou seja, vários setores de atividade em que nós já temos uma cybercoordenação, pessoas que são recrutadas e que têm o seu trabalho gerenciado, né, pelas tecnologias digitais. Entre os efeitos que nós temos no mercado de trabalho, o mais abrangente é que esse é um novo paradigma de gestão, de contratação e de remuneração que começa nesse segmento, mas que deve se irradiar para outros segmentos da classe trabalhadora. Portanto, a qualidade ruim desse trabalho e vem se espraiando como um paradigma, como um modelo para todos nós, né? Além disso, esse modelo de trabalho, ele se assemelha a uma servidão moderna, né? Onde o trabalhador, ele aporta ao trabalho os seus recursos, as suas ferramentas, o seu tempo, né? E pouco absorve em termos de recompensa financeira. Então, rebaixa o mercado de todo. Essa é a meta dessa que ao contrário, né, retira a democracia e poder dos trabalhadores do mercado de trabalho. Essa é uma questão essencial. E é essencial, inclusive, ter algum tipo de legislação regulando isso, né, Lúcia? Porque hoje, por exemplo, a gente observa por esse estudo que 5,98% das disputas na Justiça do Trabalho já reconhecem a relação entre o trabalhador e a plataforma como uma relação de emprego. Então é necessário também que isso seja disciplinado para facilitar a segurança do próprio trabalhador, que muitas vezes se vê destituído de praticamente qualquer direito. Exatamente, por isso nós estivemos, né, na semana passada em audiência pública no Congresso Nacional, onde se discute um marco regulatório para esse tipo de trabalho, né? E há aí mais um problema. Por quê? Porque nitidamente há no centro da relação de emprego dos trabalhadores de plataforma, de aplicativo, uma relação de subordinação. Uma subordinação quer dizer que alguém, um terceiro, o patrão, diz para você quando você começa e quando você termina uma atividade, que modo você deve se comportar, como você vai ser remunerado. Então, há uma subordinação. Subordinação significa emprego, assalariamento, e não autonomia, emancipação, que estaria relacionado ao trabalhador autônomo, conta própria. Então, no momento em que se discute esta relação, né, e se pensa em construir uma legislação específica para algo que já existe, né, porque o emprego já existe, já está previsto na CLT, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma legislação para alguns trabalhadores de maneira diferenciada, como fossem trabalhadores de segunda categoria. Agora pergunto, o que nós deveremos esperar para o futuro, né? Se nós permitirmos que exista uma legislação
que considere trabalhadores de segunda categoria. Nós devemos esperar que essa legislação vai acabar, não é, se espraiando para toda os trabalhadores. Portanto, é sim conflituosa, nós temos ali uma relação de emprego, de subordinação, e nós devemos lutar para que esses trabalhadores tenham reconhecido sua condição de trabalho. Ou seja, o correto seria a adequação à legislação que já existe sobre a normatização do trabalho no Brasil. E também o direito reconhecido à representação sindical, Lúcia, porque a gente percebe também que, incluindo aí pontos como a própria negociação coletiva, porque é perceptível nas categorias que não podem ser organizadas por sindicatos ou não são organizadas por sindicato, o quanto o trabalho acaba sendo ainda mais precarizado, não só em termos de direitos, mas também em termos de remuneração. Exatamente, e nós percebemos claramente que esses trabalhadores, ao longo do tempo, foram amadurecendo no sentido de reconhecer a importância da luta coletiva, né, da sua organização sindical. Então, nós temos como algo fundamental, né, que todo o trabalho seja decente, né, o que significa incorporar o direito à representação e à livre, não é, organização coletiva, né? Então, nós temos aí direitos individuais, direitos coletivos, né? E uma atenção muito grande dos trabalhadores para a forma de trabalho, né? Então, vamos entender como a tecnologia vem adentrando no mundo do trabalho de maneira a nos submeter cada vez mais, né? E que nós precisamos, portanto, compreender as formas como essas novas tecnologias elas se dão, principalmente do ponto de vista da propriedade do capital, que hoje é uma propriedade financeirizada, pulverizada, mas que submete os trabalhadores e cada vez mais nos aproxima a relações de trabalho muito anteriores a essa tecnologia, né? Já está bastante claro para nós que nós vivemos uma tecnologia do século XXI e relações de trabalho do século XIX. As novas tecnologias que poderiam propiciar mais tempo livre, inclusive para o trabalhador, acabam facilitando a superexploração do trabalho. Lúcia, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Agradeço eu e acho que é muito importante que a gente consiga estabelecer um debate em que as grandes questões do mundo do trabalho possam estar presentes no dia a dia e no debate do trabalhador e na sua organização. Eu que agradeço aqui. Muito obrigada. Obrigado, Lúcia. Conversamos aqui com a economista e coordenadora da pesquisa de emprego e desemprego do DIEESE, Lúcia Garcia.